Na nossa disciplina, nós temos falado em todas as aulas sobre ética, sobre moral, mas eu tenho focado mais no trabalho na visão ética, porque a moral é um conjunto de regras. A moral está estabelecido. A postura ética é que varia entre pessoas, de pessoa para pessoa. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a ética no ambiente de trabalho. Sobre a ética no ambiente de trabalho. E aí eu pedi para vocês darem uma pesquisada nisso, dei um texto base para vocês terem um referencial, para que vocês pudessem já vir para a nossa aula um pouco fundamentados. Nesses primeiros dias, nós fomos falando muito sobre moral e ética. A gente percebeu que ética é princípio, que a ética é permanente, que a ética não se muda, ela é universal, é uma regra que está estabelecida, ou seja, regra é um conjunto de combinados. É um conjunto de combinados. E moral é a conduta, é como eu aplico a minha postura ética, ok? Então, moral é conduta, moral ela muda com o tempo, ela é influenciada pela cultura, ela é a aplicação de uma regra, é uma ação prática, é a forma como eu lido com os padrões que foram estabelecidos em sociedade. Então, isso a gente já vem falando há muito tempo, né? E a gente vai retornar sempre que puder sobre isso, porque o conceito precisa estar bem fixado na cabeça de vocês. E aí, finalizando esse conceito, a gente está falando sobre regras, valores morais, sobre como o indivíduo se comporta no meio de um grupo, no meio de uma sociedade. Por quê? O meu comportamento no meio de uma sociedade influencia no funcionamento da sociedade. E qual é o objetivo de uma postura ética numa sociedade? É fazer com que a sociedade viva em harmonia, com que os princípios que foram combinados, eles sejam aplicados dentro de padrões harmônicos. Ou seja, sendo que a moral não seja ferida. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês e conto com a participação de vocês nessas respostas. Bom, pergunta seguinte. Quem aqui trabalha atualmente ou já trabalhou anteriormente? Eu já trabalhei. Camila já trabalhou? Já trabalhei. Por enquanto eu estou trabalhando, eu não sei o que vai acontecer quando eu voltar. Aham. Quem mais? Eu também já trabalhei. Ah, legal. Então, a maioria de vocês já teve uma experiência profissional, né? Uma experiência profissional. Isso é muito bom. E aí, pergunto também para vocês, como é que era a sua postura no ambiente de trabalho? Bom, a minha postura dependeu um pouco do processo que eu trabalhei lá, né? Eu trabalhei 3 anos e 5 meses. No primeiro ano, comecei meio que estando ali só por estar, então só entendendo como era o ambiente de trabalho, né? A minha postura era, acredito que era ética, era respeitosa, porque eu nunca faltava com respeito aos meus superiores nem aos meus colegas, apesar de sempre ter aquela base de intimidade que você pega com o pessoal mais do seu nível, né? E depois eu comecei a visualizar essa parte de ética e quando eu comecei a subir de cargo. Eu comecei a ser um auxiliar e eu tive que mudar todo o meu comportamento porque eu estava à frente de uma grande quantidade de pessoas, então eu estava na gestão deles. Então eu tive que mudar totalmente meu comportamento de um ano, que eu tinha, em um ano, para depois, quando eu estava em 3 anos já. Então, é basicamente uma evolução. Tive uma evolução aí. O que mais, gente? E os colegas? Como é que era? Mary, você estava no hospital, né?
eu trabalhei por um tempo no home care. Ah, Então, eu já tive, também no meu estágio também, eu já tive várias, assim, surpresas, né, com os meus colegas, porque eu agia de modo profissional, tanto no meu estágio como lá no home care. E já teve colegas minhas, da hora da gente trocar fralda, dar um banho, minhas colegas falaram, nossa, que tamanhozinho do pênis do homem, né? Eu olhava para ela e falava assim, gente, não faça isso não. Não faça isso não. Já pensou que fosse seu pai, seu irmão, tivesse aqui? Uma situação chata. Então, às vezes, com o erro de outras pessoas, a gente vai aprendendo que aquilo não se deve fazer. Eu sempre tive para mim um respeito, assim, uma educação que minha avó me deu. Então, eu trago comigo e passo para meus filhos, que a gente não deve fazer aquilo para as pessoas que a gente não gostaria que fizesse com a gente. muito bom. Eu trouxe um amigo, hoje ele é empresário. Ele vai falar um pouquinho com vocês daqui a pouquinho sobre o que ele espera dos colaboradores dele na empresa dele. Só para a gente, em termos de posturas éticas, posturas morais, tá certo? Mas eu queria continuar escutando vocês. Quem mais trabalha aqui? Eu trabalho, professor. E aí, Márcio, como é que é a sua postura lá no trabalho? Meu serviço é o seguinte, eu entrei como terceirizado da empresa, entendeu? Aí quando eu entrei lá, comecei a prestar os serviços, fui desenvolvendo, até que a própria empresa gostou do meu trabalho e acabou me contratando, entendeu? Que interessante. Então quer dizer que eu tive um bom desempenho na empresa, tanto na parte de, como se fala, a parte com os colaboradores que já eram da empresa, como os meus superiores. Eles gostaram do meu serviço e me contrataram. Você era honesto lá? Oi? Você era honesto lá? Lá tem que ser, né? Porque lá mexe com muita coisa, então se você não for bem, tiver uma disciplina legal, os pessoal já nem fica nem no terceirizado, entendeu? No terceirizado mesmo eles já cortam. Legal. Quem mais, gente? Trabalhou, trabalha? Quem teve experiências de trabalho aqui? No caso, eu trabalho. João Vitor? Wesley? Isso. E aí, Wesley, como é que é lá no seu trabalho, a sua postura? Minha postura no começo é como se diz, né? Você segue as éticas do trabalho, as regras certinho. Só que depois de um tempo você vai vendo que tem pessoas que não seguem. E se você seguir esse mesmo caminho deles, no caso, você acaba saindo da postura, da ética que o trabalho impõe em você, né? E ou é demitido, ou sai, ou acaba montando um núcleo de pessoas que foge das regras do trabalho, prejudica a empresa, acaba prejudicando você e desenvolve um caminho errado, no caso. Na minha opinião, um caminho que é errado, né? De posturas erradas, como pessoas que eu convivo, que eu vejo, até que roubam, né? Você acaba presenciando muitas coisas erradas. Então, para mim, eu sigo os padrões, o que a empresa coloca. E graças a Deus eu tô lá já há 1 ano e meio, tô caminhando, tudo certo. Legal. Quem mais? Alice? Caladinha hoje? É porque o microfone tá desligado, que minha filha tá ali no sofá mexendo no iPad. Traz ela para assistir aula com a gente. Mas o meu último emprego foi numa Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, e lá tinha que ter uma postura muito, muito assim, porque eu lidava com os diretores, eu trabalhava diretamente com um dos diretores da tesouraria, então era uma postura completamente diferente que eu não tinha no meu dia a dia, porque primeiro que tinha que ir bem elegante, lá você tinha que andar assim no salto e não sei o quê, e falar de uma maneira diferente, bem, assim, bem profissional mesmo. Não... E você tinha que ter responsabilidades lá?
estrutura bem... Você tinha que ter responsabilidades lá? Cortou um pouco. Você tinha que ter responsabilidades lá? Sim, eu que fechava o caixa da confederação, eu que colocava tudo no caixa, eu que pagava as contas, eu que saía no banco quando ele pedia para fazer um saque, quando ele não estava aqui, porque os diretores não eram aqui de Brasília, eles eram do Sul, então sempre eu ia no banco, resolver alguma coisa diretamente com o gerente, mexia no dinheiro, eu que ficava com a chave do caixa da empresa. A responsabilidade muito grande. Legal. Responsabilidade grande mesmo, hein? Quem mais, gente? Gente, vocês viram o cabelo da Andressa? A Andressa pintou o cabelo, viu, gente? Eu vi esses dias uma gororoba que ela fez lá, eu vi esses dias na rede social. Eu observo vocês, hein? Então, olha só. Quem mais, gente? Experiências de trabalho. Quem mais teve? Pedro joga basquete, não joga? Pedro ou João jogam basquete? Quem é que joga basquete aqui? Eu jogo basquete, professor. Charles, né? Charles. Eu tinha saído aqui sem querer também. Pedro também joga basquete. A gente é do mesmo time. Vocês são de um mesmo time de basquete, né? É uma experiência profissional, entre aspas, né? Vocês estão lá convivendo com um grupo, precisam ter responsabilidades e tal. Como é que é a experiência de vocês? Vocês não jogam profissionalmente, é amador, mas sim, vamos considerar que ele seja um ambiente de trabalho. Como é que é a experiência de vocês? Não deixa de ter uma pressão, né, professor? A gente tem que lidar com cada um ali, né, porque é um esporte coletivo. Então, tipo, a gente tem que saber como respeitar cada um, porque se a gente, tipo, agir de forma errada ou, sei lá, dar uma experiência errada para alguém, o time não evolui. Então, tipo, a gente tem uma certa... Como é que eu posso falar? Tipo, uma certa pressão sobre isso. Então, tipo, lá não deixa de ser um ambiente de trabalho também. Legal, muito bem. Bom, gente, eu trouxe um amigo aqui. O nome dele é Cleiton, eu vou passar aqui para vocês. Cleiton veio bater um papo com a gente. Então agora eu vou pedir para vocês ficarem com o microfone de vocês fechado. Cleiton é empresário do segmento da tecnologia. Trabalha com tecnologia, serviços em tecnologia. Todo mundo vendo o Cleiton aí? Bom dia, pessoal, tudo bem? Cleiton, obrigado, amigo, por ter vindo, aceitado o nosso convite. E eu queria te pedir para que você falasse para a gente um pouquinho como é que é a sua experiência junto com seus colaboradores, o que você espera dos seus colaboradores em termos de postura no trabalho, postura ética, postura moral dentro do ambiente de trabalho. Só reforçando um pouquinho, o Cleiton trabalhou muitos anos em São Paulo, numa empresa multinacional lá, na área de marketing, e veio para Brasília e trouxe essa expertise para aplicar aqui na empresa que abriu. Então, fala para a gente, como é que é essa relação sua com seus colaboradores? O que você espera dos profissionais que atuam com você? Gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Uma gratidão enorme por poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu durante alguns anos de trabalho. Bom, o que a gente espera de profissionais? A minha área é uma área muito específica, né? Primeiro, o profissional ele tem que ter um certo nível de conhecimento para atuar nesse segmento de tecnologia. Eu trabalhei por muitos anos, como o Eduardo relatou para vocês, em multinacionais no ramo de tecnologia. Apesar de estar na área de comunicação e marketing, eu também tinha contato direto com o pessoal de desenvolvimento, com o pessoal de infraestrutura, com as áreas meio e fim. Tudo por conta de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de pessoas, treinamento aos consultores de venda, treinamento aos analistas de desenvolvimento de produto, por aí vai. Essa área é uma área muito
pesada no que se preza na questão de responsabilidade, tá? Por quê? Você não vai só entregar o produto, você vai entregar o que você desenvolve também em conjunto com o cliente, né? E muitas vezes, o que a gente espera do profissional é que ele, além de ter a capacidade profissional, mas que também tenha o seu desenvolvimento pessoal em um nível em que ele possa trazer o cliente para junto da gente, né? Com o seu nível de responsabilidade, com sua forma de se comunicar responsável, né? E que ele possa trazer para a gente esse tipo de qualidade de informação para que a gente possa entregar um produto dentro do esperado do cliente. Internamente, como funciona a questão de desenvolvimento e contato com o meu funcionário, com os prestadores de serviço. Eu vou colocar um case que eu tive aqui em Brasília, aqui já como empresário, desenvolvendo um trabalho lá no Ministério de Relações Exteriores, né? Onde eu tive que colocar 20 pessoas para trabalhar lá, para criar a infraestrutura de internet para cada diplomata dentro do Ministério. O que a gente espera receber de informação para poder prestar um bom serviço? Só um minutinho. Pode continuar. Dentro do case que eu estou te mostrando, a gente consegue entender como é importante ter a responsabilidade junto com a honestidade. Aí entra a questão de moral e ética. Os funcionários eles estavam instalando pontos de acesso de internet na sala de cada diplomata lá no Ministério das Relações Exteriores. Em algum momento, alguns funcionários que não eram concursados, mas alguns indicados, eles estavam pedindo para os meus funcionários puxarem para dentro das salas deles os pontos de acesso, sendo que nós fomos contratados para puxar somente para a sala dos diplomatas. Vou te falar que apenas um funcionário descumpriu uma ordem. Os outros vieram todos me comunicar. Olha, Cleiton, está acontecendo tal situação. Alguns funcionários que não são diplomatas ou não prestam serviço diretamente ao diplomata, eles estão pedindo para a gente instalar ponto de acesso na sala deles. Eu falei, olha, dentro do nosso contrato a gente não pode fazer isso. Estamos sendo fiscalizados, então não façam isso, porque senão pode sobrar para mim, né? E um só não seguiu essa regra. Ele não foi responsável comigo, ele não foi ético e moralmente ele não foi legal comigo, porque eu sempre quis traduzir os meus negócios de forma objetiva e direta com os meus funcionários ou os meus prestadores de serviço, ok? Sendo objetivo, claro e tentando ser o mais agradável possível, né? E sempre buscando esse tipo de retorno deles, porque eu sempre deixei claro, olha, gente, vamos trabalhar direitinho, eu pago vocês sempre certinho, então vamos trabalhar direitinho, o pessoal aqui é de um nível diferente, então vamos fazer o serviço, testar, sai, eu vou lá, valido, entrego. Esse que falhou nessa questão de responsabilidade comigo, o que aconteceu? Eu tive uma penalização em cima do contrato. Por quê? Porque ele instalou um ramal a mais de internet numa sala que não estava dentro da planta do planejamento, né? Isso me trouxe uma dor de cabeça muito grande. Perguntei depois que fui para a sede da empresa, perguntei para ele por que ele tinha feito isso, se já havia sido conversado entre nós para que, se houvesse algum pedido extra, viesse falar comigo. Ele falou que o rapaz ofereceu algo a mais para ele. Puxa aqui que eu dou um café para você. O famoso jeitinho brasileiro, que infelizmente isso tem que ser banido das empresas, banido da sociedade, banido do dia a dia. O jeitinho brasileiro não é legal, é ruim, é triste. Logicamente que eu tive que dispensá-lo por conta disso, né? Tive que chegar
na direção do Ministério das Relações Exteriores e expor a situação, pedir desculpa por isso, e a vida seguiu. Mas olha a dor de cabeça que me criou, por conta de uma falha ética e moral do prestador de serviço, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque isso vem de berço, isso vem do nosso dia a dia. Então, eu espero que cada um de nós, quando for prestar um serviço ou estiver na sua empresa, pense muito no berço que vocês vieram, porque isso faz muita diferença. Faz diferença na vida pessoal, mas principalmente profissional, porque todo mundo está de olho. E todo mundo vai querer estar perto de você, sabendo que você passa isso, transparece isso. Certo, Dudu? Pô, legal, Cleiton. Obrigado, cara. Olha só que interessante, né? O Cleiton tem que administrar dentro da empresa dele alguns desvirtuamentos morais, alguns desvirtuamentos éticos dentro das ações que ele gerencia na empresa. Vamos voltar pro share? Vamos lá. E aí eu volto com mais uma pergunta para vocês. De que forma você consegue me listar um valor negativo dentro do ambiente de trabalho? Um valor negativo. Me deem exemplos, gente, de valores negativos no ambiente de trabalho. Professor, chega atrasado, professor. Ainda trabalho tem um rapaz que sempre tem uma desculpa de horário. Eu acho que isso é um ponto negativo. Desculpa de horário, né? De chegar atrasado, né? Cheguei atrasado porque o ônibus atrasou. Cheguei atrasado porque o pneu furou. Tem uns 2 lá que é sempre desse jeito e já estão de olho nele. Legal. Quem mais? Professor? Fala, João. Uma pergunta sobre o que o seu amigo está falando. Posso fazer? Claro. Numa empresa, algumas pessoas que eu já ouvi falando e que também que eu já vi na internet, falavam que poderia ter uma forma de administrar sendo democrático, tipo, fazendo votação, mas seria negativo, né, para a empresa, porque de acordo com a hierarquia, tem a hierarquia, o que tem uma maior responsabilidade, que faz uma decisão por todos, ele é tipo especialista e a decisão daquele especialista vale mais do que um conjunto de pessoas que não são especialistas nessa área. Mas poderia ter alguma forma de ser democrático na empresa, assim? Ou seria muito negativo para a empresa? João, fantástica a sua pergunta, tá? A gente não ia entrar nesse tema não, mas vamos lá. Existem padrões de gestão, tá? A gestão clássica, a gestão não contemporânea, ela é pautada num perfil de gestão vertical. Ou seja, eu tenho o presidente da empresa, eu tenho o vice-presidente da empresa abaixo dele, eu tenho o gerente de área abaixo deles, eu tenho o supervisor da área e eu tenho os funcionários. Então, quando na gestão vertical, quem está no pico dessa pirâmide vira e fala assim, olha, a partir de amanhã todo mundo tem que vir trabalhar de camisa branca e gravata rosa. Não adianta ninguém questionar, todo mundo decide, todo mundo tem que cumprir. Isso é a gestão verticalizada, tá? As determinações vêm de cima para baixo e o cumprimento das determinações acontece de baixo para cima. Existe um perfil contemporâneo de gestão que é um perfil mais horizontalizado. As decisões são tomadas nas empresas com as áreas dialogando entre si, discutindo, chegando à definição do que vai ser feito. Então, nesse mesmo exemplo, pessoal, a gente precisa ter um uniforme na nossa empresa e a gente queria estudar com cada área, queria que cada um desse uma sugestão de que tipo de uniforme a gente deve usar. Qual cor de uniforme, modelo do uniforme. Aí as meninas falam, eu acho que um taier preto, é taier que chama, gente? Um terninho preto? Um terninho preto, uma camisa branca, uma calça preta, um sapato alto.
tem que estar sempre maquiada. Aí outra área fala assim, não, eu acho que os homens podem vir de camisa social e calça preta, as mulheres podem vir de blusa vermelha, calça preta, e uma outra área sugere o terno preto, calça preta, blusa branca, com um lenço, sei lá, de uma cor que vocês sugerirem. Então as áreas conversam, chegam a uma decisão e levam para as áreas superiores. Então eu converso na área definir, então, vamos levar 2 sugestões, a gestão recebe as sugestões e aplica as sugestões que foram dadas pela empresa. Isso é um padrão de gestão horizontalizado, tá, João? Então, isso funciona, o perfil de gestão atual, ele tem se migrado para isso. Então, as grandes empresas internacionais, elas têm trabalhado dando autonomia para as áreas tomarem muitas decisões, tá? Agora, tudo está relacionado também ao momento da empresa, né? Há decisões que têm que ser tomadas por alguém que está na cabeça mesmo e pronto. Mas há decisões que são compartilhadas, tá? E aí a gente vem falando sobre a nossa posição, o que a gente espera em termos de posturas éticas no ambiente de trabalho, né? Fiz para vocês algumas perguntas, vocês nos falaram sobre posturas que vocês esperam, como é que era a sua postura no trabalho, falaram de alguns valores negativos no ambiente de trabalho. E aí eu trago algumas regras básicas sobre ética no ambiente de trabalho. A primeira regra que a gente precisa refletir é a honestidade. Precisamos ser honestos nos nossos ambientes de trabalho. E a honestidade é um dos valores mais importantes a serem mantidos no ambiente de trabalho. Todas as vezes que nós formos corretos, honestos com aqueles com os quais nós nos relacionamos, nós estamos contribuindo para que a gente tenha um ambiente saudável. A saúde laboral, a saúde do ambiente de trabalho, ela é extremamente influenciada por este valor, por esta regra, honestidade. Regra número 2 está relacionada ao que você assume. Nunca assuma o que você não consegue fazer. Muitas vezes nós nos sobrecarregamos de atribuições e deixamos de entregar aquilo que a empresa, que a escola, que a faculdade, que a academia, que o clube espera da gente, porque a gente não sabe dizer não. A gente não sabe solicitar ajuda. A gente muitas vezes não consegue compartilhar responsabilidades. Então, pessoas centralizadoras que querem assumir todas as responsabilidades para si são pessoas que estão gerando uma relação ruim com a sua saúde laboral. Então, é preciso que a gente saiba entender que devemos assumir aquilo que nós conseguimos entregar. Quando eu digo assumir aquilo que a gente consegue entregar, eu estou dizendo o seguinte, que eu não estou dizendo que a gente não deve aceitar desafios, mas nós precisamos ter o pé no chão, tá certo? Porque é com o pé no chão que a gente vai aprender a voar. Pessoas que são sonhadoras demais, que não conhecem a realidade, o contexto que atuam, são profissionais que não conseguem manter vínculos fortes de colaboração no ambiente de trabalho. Outra regra importante é a humildade. Sejamos humildes. Ninguém vai ser melhor do que ninguém nunca. O seu chefe não é melhor que você, o seu colega não é melhor que você não é melhor que ninguém. Às vezes temos um pouquinho mais de habilidades, temos um pouquinho mais de responsabilidade sobre as nossas costas. Às vezes temos um pouquinho mais de responsabilidades na empresa, poder de decisão um pouco maior, um pouquinho mais de conhecimento, de experiência profissional. Porém, isso não me torna melhor que ninguém. A soberba, a arrogância são fatores que influenciam demais as relações de trabalho. E a gente precisa entender que manter a humildade é muito importante. A gente precisa saber
precisamos ser flexíveis. A gente precisa estar disposto a ouvir crítica, a fazer críticas que sejam construtivas, e jamais se colocar como sendo melhores que outros. Outro valor importante é saber criticar. Criticar de forma educada e criticar de forma construtiva. Todas as críticas devem ser feitas para contribuir com a saúde laboral, com o ambiente de trabalho. Nós não devemos jamais estabelecer críticas apenas para denegrir a imagem do local onde nós trabalhamos. Imagine você trabalhando numa academia e no seu horário de trabalho, você começa a conversar com seus colegas, criticando o tipo de equipamento que vocês utilizam na empresa. Olha esse supino, olha o lag como é ruim, olha o material equipamento mal lubrificado, as correias todas frouxas, olha que as almofadas estão ruins, ninguém cuida disso. Nossa, o dono tinha que investir, o chefe tinha que investir nesses equipamentos, criticando o horário de chegada, criticando o uniforme, criticando a higiene da academia. Ao invés de criticar, sugerir. Todo profissional deve estar aberto a sugestões e a saber fazer críticas. Outro valor importante, e eu vou listar 10 para vocês, o quinto valor está relacionado ao respeito à privacidade. Uma das piores coisas que tem é aquele profissional que fica invadindo a privacidade do outro. Então vai lá, abre a sua gaveta, pega um material seu, abre a sua mochila, pega uma caneta sua. Você está construindo um documento, ele vai lá e modifica o seu documento sem discutir com você a ideia. Você prescreve um treino para um cliente, o profissional vai lá e modifica o treino sem conversar com você. Você monta a sua sala para sua aula de ginástica, o colega vai lá, tira um aparelho para usar na aula dele sem falar com você. Então, é importante respeitar a privacidade de todos no ambiente de trabalho. Um outro valor importante é saber assumir as consequências dos seus atos. Então, tudo que eu faço, eu sou responsável pelos meus atos. Toda ação gera uma reação. Essa reação pode ser igual ou contrária. Então, tudo que eu fizer vai gerar uma reação. E eu vou errar às vezes. A gente não acerta sempre. No ambiente de trabalho, às vezes, nós vamos errar. Eu tenho que ter humildade para saber reconhecer o meu erro, assumir as responsabilidades do meu erro e buscar corrigir o meu erro. Então, é fundamental que a gente assuma as consequências dos nossos atos. Vou dar um exemplo para você. Você está na academia, montou um treino funcional, e você recebe um cliente, um aluno, que tem um problema na coluna. Sei lá, o cara tem uma escoliose muito forte, tem uma hipercifose, uma hiperlordose, tem uma inflamação lombar, enfim. O cliente chega na tua academia e você prescreve um movimento, um exercício para ele, que você não acompanha a execução desse movimento. E aí ele tem uma lesão. Quando ele tem uma lesão, você vira e fala assim, não, peraí, é porque ele fez o exercício errado. Eu passei o exercício, expliquei como é que era e deixei ele fazendo. Nesse momento, você está cometendo um erro grave. Eu errei, eu deixei de acompanhar a execução do movimento, é um aluno especial, precisa de uma atenção especial, eu deixei de acompanhar a execução do movimento. Vamos trabalhar para ele tratar essa lesão e voltar a treinar com a gente. Então, a gente precisa assumir as consequências dos nossos atos, tá? Não é nunca a gente está se fazendo de coitado, mas a gente assumir as consequências dos nossos atos e a gente buscar soluções para elas e soluções rápidas. Nós, profissionais de educação física, muitas vezes os nossos atos geram resultados imediatos e resultados que podem gerar consequências para o resto da vida do nosso aluno, do nosso cliente. Lembra que você, bacharel, vai ter muitos clientes. Aquele aluno que vai estar te pagando para prestar um serviço. Então,
todas as suas posturas, todos os seus atos precisam ser muito bem pensados durante as suas sessões de treinamento. 7º valor, eu vou tratar esse valor de forma muito interessante. Fofoca. Fofoca é uma coisa que muitas vezes a gente acha que não vai gerar problema nenhum no ambiente de trabalho, mas é uma das maçãs que apodrecem aquele cesto. Uma das piores coisas do mundo. Fofoca destrói o ambiente de trabalho. Então, jamais faça fofoca. Fofoca prejudica a carreira de alguém. Fofoca prejudica a carreira de toda uma equipe. Então, seja sempre correto, fale a verdade, trate com honestidade e nunca fale dos outros. Nunca fale dos outros. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que a Amanda é uma professora da minha academia, Alice é uma professora da academia, Camila é uma professora da minha academia. Aí a Amanda, ela fica incomodada com a Camila e vai lá e fala assim, olha, gente, vai lá na Amanda falar, olha, viu Amanda, a Camila ontem? Você viu o treino que ela prescreveu ontem para os alunos? Ela não olhava as cargas direito, ela não prescrevia atividade aeróbia. Nossa, a Camila está trabalhando muito mal. Aí a Alice, o que a Alice faz? Ela vira para Amanda e fala assim, Amanda, você já falou isso para Camila? Vai lá falar com a Camila, vai lá e conversa com a Camila, eu não quero ouvir isso. Conversa com a Camila. A Alice já cortou a fofoca. E eu faria mais ainda. Você não vai, você não vai lá conversar com ela, não? Então eu vou lá agora. Vou lá agora e vou resolver essa situação. Ô Camila, a Amanda quer falar com você. Não deixe a fofoca impregnar o ambiente de trabalho. Isso estraga muito a saúde laboral. A gente precisa cuidar da saúde do nosso ambiente de trabalho. 8º ponto, importantíssimo, está relacionado à hierarquia. Hierarquia precisa ser respeitada. Nós temos superiores, nós precisamos respeitar as posições dos nossos chefes, dos nossos superiores. Muitas vezes a gente pode até não concordar, mas a gente precisa respeitar. E se houver possibilidade de discutir ideias, isso faz parte das relações de trabalho. Mas a gente não pode desrespeitar a hierarquia. Vou dar um exemplo na sala de aula. O professor vira para vocês e fala assim, gente, agora nós vamos começar a aula, vamos começar o treino. E eu gostaria que todo mundo, para assistir meu treino, tem que estar de tênis, meia e roupa adequada para a prática da atividade física. Aí você chega de chinelinha, rasteira, para fazer a aula e quer fazer aula de chinelo. E briga com o professor, porque ele não vai deixar você fazer aula de chinela rasteira. E fica lá insistindo em ficar na aula. Você não está respeitando a hierarquia, né? Então, a melhor coisa que temos a fazer é manter o respeito à hierarquia. Repito, podemos muitas vezes não concordar, mas temos que respeitar. Tá? Nono ponto que eu quero discutir com vocês está relacionada ao reconhecimento. A gente tem que reconhecer o mérito das pessoas. O reconhecimento, gente, tem um poder muito grande. Dale Carnegie, um dos desenvolvedores de um dos maiores métodos de relacionamento mundiais, ele já trabalhava, inclusive, questões ligadas a coaches lá no final da década de 90. Dizia o seguinte, exerça o reconhecimento, pratique o reconhecimento. Ele tem um livro que fala o poder do reconhecimento. Por que isso? Porque o reconhecimento é um fator motivador. Ele gera estímulo para as pessoas. Quando você está reconhecendo, você está gerando estímulo, é um reforço positivo. E motivação, que é uma relação que sai de dentro para fora. Motivação, cada um desenvolve a sua motivação. Eu estimulo você, mas a motivação vem de você. Motivação é algo que gera melhores resultados no ambiente de trabalho. Pessoas inteligentes, pessoas estimuladas, pessoas motivadas trabalham bem, trabalham melhor. Consequentemente, você vai gerar melhores resultados no ambiente de trabalho. E melhor resultado, gente, nem sempre é você dar mais lucro, não, tá?
melhores resultados é você fidelizar o seu aluno, é você ter uma boa manutenção nos equipamentos esportivos, é você ter estratégias adequadas para aumentar o número de alunos no seu treino, é você ter estratégias para fidelizar o aluno na academia. Você sabe que o índice de prevalência, de manutenção, permanência de alunos em academia hoje é em torno de 2,5 meses a 3 meses. Ou seja, as academias ganham muito dinheiro da gente, porque a gente vai lá e faz um plano anual, preço melhor, mas a gente só treina 2, 3 meses. De 100% dos alunos, somente um percentual aí de 15% a 17% se mantém dentro desses planos, praticando efetivamente. Então, você, professor, se você souber estimular o teu aluno a se manter dentro da academia, frequente as aulas, frequente aos seus treinamentos, você vai estar fidelizando e aumentando esse índice de prevalência nas academias. Essa fidelização é muito importante. Isso faz parte de uma estratégia chamada estratégia de retenção em academias. E por último, reconhecer os seus erros. Como eu falei, ninguém vai acertar sempre, nós vamos errar às vezes, e errar faz parte, né, do processo. Mas nós precisamos ter habilidade para reconhecer os nossos erros. Reconhecer erros é dar passos para o acerto. Então imagina, se você tem um profissional que está estimulado, um cara que recebe estímulos, que vive num ambiente honesto, que vive num ambiente onde não tem fofoca, que tem a sua privacidade respeitada, que erra, reconhece o seu erro, busca soluções, mudança de postura para corrigir os seus erros, você vai ter um ambiente de trabalho saudável. Ou seja, você vai ter uma estrutura ética influenciando todos os aspectos morais no seu trabalho. Tá? Então, esses pontos são pontos extremamente importantes e todos eles estão relacionados com a ética no ambiente de trabalho. Pessoal, todo mundo me entendendo até aqui? Como é que nós estamos? Como é que vocês estão? Tranquilo. Estou sendo claro? Sim. Legal. Bom, gente, e aí agora a gente vai trabalhar, né? Hora de trabalhar. A ideia é a seguinte. Agora que nós falamos no início da aula sobre experiências que vocês viviam no ambiente de trabalho, experiências que vocês desenvolviam, valores negativos no ambiente de trabalho. Falamos também sobre uma experiência de uma empresa, trouxemos um profissional, um empresário para conversar com vocês. E aí agora a gente vai construir um código de ética juntos. Só que antes de construir esse código de ética, eu queria que vocês assistissem um vídeo rápido. Eu trouxe uma gestora para falar com vocês. Essa profissional atua na gestão de H em serviços de saúde, faz um trabalho fantástico e ela gravou um vídeo para vocês e eu quero colocar aqui para assistirmos agora. Só um minutinho enquanto eu vou abrir aqui. Hoje a aula está cheia de participações especiais, né? Vamos lá, eu vou espelhar a tela de novo. Pessoal, todo mundo vendo o vídeo? Caso você não ouça o vídeo, eu vou pedir para você me fazer um sinal aqui, tá? Vou pegar como ponto focal aqui, deixa eu ver quem. Amanda, você pode ser meu ponto focal? Caso o som do vídeo não saia aí para você, você me faz um sinal, tá? Tô de olho aqui em você. Não tô saindo áudio. E também tá travando o vídeo. Tá muito baixo. Também. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho.
Não, continua ruim. Tá sem áudio. Seu áudio Professor. tá fechado. Vou postar para vocês esse vídeo no meu canal do YouTube, tá? Uhum. E para vocês ouvirem, ela é uma gestora de RH na GEAP, uma empresa do governo que gerencia planos de saúde, e ela fala bastante sobre ética. Vocês vão perceber que muito do que ela está falando nós trabalhamos aqui em sala de aula hoje, tá? A Ana Paula está trazendo um pouco da experiência, da expertise do que ela vem desenvolvendo lá na GEAP. A título de crescimento para vocês, tá? De subsídio para o que vocês vão fazer agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão construir um código de ética relacionado a um ambiente de trabalho, tá? O que é um código de ética? É um combinado. É um combinado. Vocês vão pensar o seguinte: agora, durante as nossas aulas, nesse período de afastamento, qual pode ser o combinado entre vocês para que vocês sigam como regra durante esse período de afastamento? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nosso combinado será de que em todas as aulas estaremos todos presentes com as câmeras abertas. Nosso combinado será de que nós vamos respeitar o horário de chegar no início da aula. Então, se a aula está programada para iniciar às 9, nós vamos começar às 9. Outro exemplo. Nosso combinado é de que ninguém vai falar palavrão durante a aula. Nosso combinado é de que ninguém vai lanchar durante a aula. Então, vocês vão estabelecer combinados, tá certo? Nosso combinado é de que todo dia, antes do início da aula, a gente vai ler um material que vai ser postado pelo professor. Nosso combinado é que todo dia, ao término da aula, a gente vai debater no grupo uma ideia principal do que foi tratado pelo professor em aula. Então, vocês vão pensar em 10 pontos que vão ser o combinado de vocês, o código de ética de vocês para as aulas remotas da disciplina Ética e Legislação em Educação Física. Vamos abrir o microfone? Todo mundo abrindo? Bom, gente, deixa eu ver se vocês entenderam. Me deem exemplos do que poderia ser combinado entre vocês para esse ambiente de sala de aula nesse momento de afastamento. Não assistir a aula de pijama. Não assistir a aula de pijama. Legal. Um exemplo. Eliminar todas as distrações que poderiam ter e atrapalhar a aula. Eliminar todas as distrações. Legal. O que mais? Lembrar de todos deixarem o áudio desligado, né? A não ser que o professor solicite. Ótimo. Show. O que mais? Professor, eu tenho uma pergunta. A gente vai formar esse código de ética como se fosse, por exemplo, a moral, como se fosse uma Constituição. É um combinado entre vocês. Aí o que vocês vão fazer? Isso é um dever de casa, tá, gente? Não é o trabalho ainda que vai valer 2 pontos, não. Vocês vão marcar um horário essa semana, até domingo. Vocês vão marcar uma reunião no Zoom e vocês vão fazer entre vocês uma reunião do Zoom e vão construir esse código de ética. Todo mundo me entendeu? Beleza. Uhum. Ok? A partir dessa construção do código de ética, ele tem que ter 10 tópicos, tá? O que cada um de vocês vai fazer? E aí todo mundo vai fazer individualmente depois, a segunda parte. Essa que vai valer 2 pontos. Você deve
Vocês leram alguma coisa sobre infográficos já? Não? Não. Sabem o que são infográficos? Deixa eu mostrar Vou mostrar para vocês alguns exemplos de infográficos, tá? Espelhando a tela. Então, olha só. Aqui eu tenho um infográfico. Estão vendo aqui do lado? Isso aqui é um infográfico. Então, suponhamos que aqui seja o código de ética da turma, com 6 combinados. Então, cada um desses seria um combinado de vocês. Tá certo? Código de ética da turma de educação física. Vou dar outro exemplo de outro infográfico. Olha aqui, ó. Olha isso que interessante. Então, aqui vocês vão escrevendo, colocando as informações que vocês querem colocar. Olha esse infográfico aqui, ó. Muito bom também. Tá? Na forma de tabuleiro. Olha esse aqui, que interessante. Olha que interessante esse infográfico. Então, o infográfico, gente, é uma estratégia... O infográfico é uma estratégia de marketing onde nós podemos passar uma ideia, passar uma informação de forma criativa, de forma atraente. Então, existem programas, vários aplicativos que constroem um infográfico para você. Você só escolhe o modelo, o template e coloca ali as suas informações. Então, o trabalho de vocês é construir o infográfico com o tema de Código de Ética da turma EdFise 1 M1. Esse trabalho tem... Eu recebo esse trabalho até a próxima quarta-feira, tá? Então, me entreguem até quarta-feira. Vocês vão enviar para o meu WhatsApp, ok? Ele vale até 2 pontos. Faça um trabalho criativo. Quando você digitar, leia. Pessoal, feche os microfones, por favor. Quando você digitar, leia o que você digitou para ver se não tem nenhum errinho de português, tá certo? Vocês vão construir as ideias do código de ética juntos, mas cada um vai construir o seu infográfico, tá? E vai me mandar por WhatsApp até a próxima quarta-feira. Vocês podem até fazer o seguinte, postar no grupo da turma, tá? Que aí todo mundo tem o infográfico de todo mundo. Então eu acho que vai ser um trabalho mais rico nesse sentido. Todo mundo me entendendo? Sim. Eu vou colocar agora no portal e vou mandar no WhatsApp de vocês também as orientações para que vocês façam o infográfico de vocês, tá? Ok. Vou pedir para uma pessoa coordenar essa reunião que vocês vão fazer. Tudo bem? Vou pedir